Amém. Boa noite. Já estávamos aqui naquela hora. Voltamos mais uma vez aqui. Amém. E aí, como é que está o pessoal? E aí, o pessoal? O pessoal, como é que está o pessoal? Domingos Macula, do povo Mateus. Macula. Aí no povo Mateus mataram lá o comandante da polícia, né? Esse do povo de Mateus são irados. É mesmo lá, né? Eu vi aquele segundo comandante, sei lá, sei do que, o ramo também do interior. Lhe mandaram a mãe no povo Mateus. Ah, da fiscalização. Queimaram o carro dele. Hã? Domingos, Caquenga e povo Mateus, qual é o primeiro? Quem sai vai no Caquenga e o povo Mateus, qual é o primeiro quem sai em Carmona? Primeiro é Caquenga, né? Kukakenga e bongile, Kukakenga e bongile, Kukakenga e bongile. Hã? Caquenga, ou é o mesmo bairro? Aqui só o Domingos é que conhece essa área aí. De resto, nada. Nem mesmo a Joana não conhece. Joana passou de carro. Possivelmente Joana nem foi no Wish. É, Domingos, tua mulher possivelmente passou aí do Negache. Já foi lá? Ah, eu pensei que saiu do Puro para Negache para o Wish aí da via do quem? Quando de Brito, tinha muitos colegas que eram do povo Mateus. Aí é muito forte, pô. Povo Mateus. Mandaram embora alguém, sei lá, ser comissário ou como é da polícia. Foi sacrificado à noite. Ah, é comissário, né? Diz o Tala, que eles matam direto. Ah, tua mãe estava lá. Aquele centro de Marufo ainda continua. Vi mesmo aí. Vi as imagens. No centro de Marufo. As pessoas saíam no Carmona para irem beber no Gacan. Pessoas que tinham condições, que tinham motorizadas. Mas a adega era no quê? No candomblé velho. Ouviu? A gente chamava de dega. Na dega. Os que tinham carros. Ah, Montonas. Montonas com essa adega aí do candomblé no velho. Mas no tempo aí do quem
Eu e o Mantona, aí não bebíamos marufo, não. Naquele tempo, não. Bebíamos mais vinho. Não, já se bebia também. Mas não é na adega, não. Ah, no Kiskongo. Hã? O moio. Um lengo, né? Calengô é muito forte. O gai de um lengo era um viciado autêntico, pá. Hã? Salomão Antônio Nunes. Graças a Deus. Maranata. Ó, vem Espírito Santo. Tá ligadinho? Então, como é que vocês passaram? Já tivemos juntos, para muitos, né? São 500 pessoas. Liguem já os TikTok e vamos começar a exortação da palavra. Porquanto já é muito tarde. São 22 horas. O clima da festa já passou, né? Diz o Tala. Faz parte do passado. Onde é que anda o amigo do quem? Do teu marido? Diz o Tala. Foi lá outro dia no altar, me disse que vinha agradecer a Deus. Porquanto eu vim aqui de muleta, agora estou a andar. Hã? Ele falou comigo, disse que queria ter uma conversa comigo, que ele tinha uma coisa para me entregar, sei lá, um presente para me dar. Só que já não falou comigo. Eu disse, vamos falar depois. Hã? De total, não estou a cobrar o presente. Não, eu não cobro presente. Para mim, o maior presente são vocês. Vocês que creram no meu evangelho. Este é o meu salário. Estava a conversar agora com a avó Minda e ele estava a me dizer assim: pessoa que está a alimentar muita gente, mas ele mesmo não come. Aquela pena aí, tá vendo, né? Como de Pedro. Só que eu só ignoro, não lhe falei, arreta Satanás para trás de mim, tu que me vens coscar. Aquela pena de Pedro. Carmita, estás a ver a pena de Pedro, né? Aparentemente são palavras bonitas e tal, e alguém que nos ama, mas porém espiritualmente é o próprio veneno. Ah, disse, aquele que está nos dando de comer, ele não come. Comer não faz a diferença. Não faz a diferença. Liguem aos TikToks. Vai começar a pregação do Evangelho. O jejum que está mexendo com a terra. Dario está onde? Está na estalagem ou quê? Jovem Dario. 12 ponto quanto? Quem sabe? Os milhões da África querem saber do meu jejum.
o pique, na brecha. Eu tive um seguinte sonho. Andando eu nas ruas de Luena, ouvi o seguinte louvor. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Sim, ele vive, temor não há. E de repente eu passei em direção à porta principal da Sé Catedral da Igreja Católica. E uma moto de 3 rodas, no Luena, chamamos de Tamaluca. E em Luanda é Caleluia. Ah, não é culpa pata, não é culpa pata. Veio com alta velocidade para me atropelar. E ao esquivar, a moto rompeu a mesma porta e entrou no interior da igreja. E lá dentro ouviu-se um grande estrondo devido ao embate da moto. De imediato, corremos lá dentro para vermos o sucedido. Encontramos todos os bancos partidos, todo o altar completamente destruído, pai. E saindo de lá, aparecemos num outro lugar onde havia muitos fiéis da Estene, na presença do Bispo Mário e do Bispo Rui Vaz, para a realização de um grande culto. Glória a Deus, nosso Pai Elias. É muito forte, pá. Na verdade, é isso que aconteceu aí. Tá vendo aquilo que aconteceu aí, né? Hã? Isso que aconteceu no Saurimo, no Luena. É isso que você viu. A Igreja Católica já era. E não é só no Luena. No mundo inteiro. Ah, entendesse que é aquilo que aconteceu aí, né? A madre já morreu. Eu recebi notícia do óbito. Vieram me dar notícia e me disseram: morreu a madre, a mesma madre que foi me seguir lá na África e que me deu comida e veneno. E a madre tombou. Ah, já era. É somente avançar, prosseguir a marcha, porquanto o que há de vir virá. As conquistas é no campo da batalha. É isso que eu quero falar hoje. As conquistas, as bênçãos, as promessas manifestas. Já ligaram os TikTok, será? Ah, já. Hi, bonjour, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Goodbye. Bye, 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 bye. Good. Good afternoon. Eles andam a rir quando eu falo, quando eu lanço uma pedra em inglês, né? Good afternoon. Eu já ouvi falar essa palavra good afternoon. É o que é good afternoon? Me fala ainda, é o que é? Eu ouvia os meus colegas na 7ª classe e 8ª, que estudavam inglês, falavam muito good afternoon. É o que é? Queria dizer o quê? É boa tarde? Ah, é? Ah, são lembranças que vieram lá no Sanza Pombo, pá. Good afternoon. Ah, é afternoon. Eu pensei que é afternoon. Lê-se como? Lê-se afternoon, né? Good afternoon. Ah, uma pedra. Vocês todos quase entendem inglês, pá, sou eu. Todo mundo a reagir, até a Angelina. Hein? Let's good afternoon. Só a Wanda que não reagiu.
E a dona Paula Chimuco também. Afternoon, 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 good afternoon. Amém. Lembrança, fui no Sousa Pombo, no internato, e os meus colegas falavam good afternoon. Nós só falamos bonsoir, 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 senhor, senhor, bonsoir, senhor professor, bonsoir. Ana Jamba, hoje tive uma experiência com Elias, já está na sua terra. Estava no elevador de uma clínica com algumas pessoas e de repente uma jovem começou a desfalecer. Ela perdeu o ar e os sentidos. A mãe pôs aos gritos. Todos nós fomos segurar a jovem. Gritei, Elias já está na sua terra. De repente ele começou a voltar em si. As pessoas ficaram a olhar para mim, tentando entender o que eu disse. Espantadas, depois levaram ela a expresso, mas já bem restaurada. Todos queriam saber o que é isso? O que que você falou? Falaste o quê? É, olha, depois a Letícia, a anfitriã, também vai ler essa mensagem aí. Eu acho que tem um assunto aí. Tá a repetir, ué. Saí com a minha amiga Francisca Valéria, fomos a Lisboa. E quando voltamos, saímos da estação do Pragal, encontramos várias pessoas conhecidas da Mundial que nós não víamos há muito tempo. Elas perguntavam: estão bonitas? Estão em que igreja? Então tirei um folheto da pasta e dei para todos. Nas minhas costas tinha um senhor e ele disse: dá-me um folheto também. Então eu dei e depois ele se apresentou: sou Manuel, sou amigo do apóstolo, tem o número dele, onde fica a igreja, eu sou pastor. Manele, como assim? Isso é em Portugal. Manele? Será que é Manele que Rui faz? O marido da Manuela já foi para Portugal? Ou compila? Também tive uma experiência com decreto. Falei a uma colega, Elias já está na sua terra. Foi no domingo. Até hoje não vem trabalhar, está doente. Não, não deu mais outra explicação, mais ou menos, que Manelli, o sobrenome. Se me conhecer, amigo, aonde? Calma aí. Tem dois Manelis, dois Manéis. Essa que se lê, né? Dois Manuéis. Manuel Caiango e Manuel Domingos. Qual desses aí? O Domingos eu compila. É verdade, ACP. Não tem como, Márcia. Ah, o bispo ainda não está na live. Beatriz Jamba. Daqui a pouco, né? Aqui em Caluquembe, uma adolescente tem um bebê que só rastejava, mesmo com idade de começar a andar. Na semana passada mandei ela trazer o bebê. Peguei nas duas pernas e disse: Elias, manda na terra. E orei para receber forças. Nessa semana encontrei a criança com as pernas firmes.
e já levanta sozinho. A família dele estão felizes com ele. É muito forte. Segundo ele tem o número do apóstolo. Esse mas então, meu amigo Manelli, mas é quem? Hã? Fizeste bem de quebrar a imagem que você ganhou. Alguém me disse, obreira Natalice, ganhei uma imagem da Aparecida e quebrei na presença daquele que me deu. Fiz mal, fizeste bem. Hã? Sicussa, será que é o Manel, o teu contemporâneo, o benguelense? Eu acho que é ele. Mas será que já foi em Benguela ele? Não. É possível. Só que ele também já não existe mais nenhuma foto dele aqui nas redes sociais. Senão ia te mostrar o Edmilson. Ias ver se é ele ou não. O homem já não existe mais nas redes sociais. O presidente da República. Neste momento todos querem ser amigo do homem, né? É muito forte, Miguel. Pode ser ele, pá. Deve ser migrar. Ele migrou. Não, boa pessoa. Aquele sim, aquele é mocamba. Agora o Compila não. O Compila é um traidor. É um bandido. Aquela sim. Aquele é mocamba. O homem que me fez casamento. Que abençoou meu casamento. E ele teria sido escolhido mesmo por Deus. Eu estava encurralado, Sicussa. Aí as pessoas começaram a me apertar. E agora? Quem vai fazer teu casamento? Você não acredita em ninguém. Eu falei, não tá de dinheiro. Eu queria me consagrar eu próprio. Eu queria colocar o azeite assim, azeite na mesma. Eu disse, não, para não escandalizar a família da mulher, os membros não se escandalizam. As famílias da mulher. Se, eu- não, eu estava para me. Eu estava para derramar um azeite sobre a minha cabeça, uma mulher, pá, vá, estão casados. E eu orei, pai, o Rui não poderá fazer meu casamento, porque é confusão. É? Não que o que fez é maior, mas como não estava, não faz parte do meu ministério, então não tem problema não. Olha, é incrível, eu estava no monte a orar, veio a minha imagem dele, Shhh, Manel, olha. E naquele mesmo dia ele também subiu no monte, só para você subir. Sabe? Eu a descer, ele também a descer. Não, ele a descer, eu a descer. Sim, ele também a descer. Eu falei, uau! Pastor Mané, apóstolo. Olha, eu falei, epa, isso é muito forte. Recebi revelação, ele estava a pensar que eu já tinha uma para lhe dar. Que a igreja que é uma revelação, olha, você vai crescer e tal. Ele estava já assustado. Fala, poxa, como você disse? Epa, eu estava a orar para saber quem poderia me fazer o meu casamento. E me vê a tua imagem, pá. E o meu avô disse, Manel, mas como existia dois Manelis, senão ia pensar que é o outro, compila, o bandido. Manel e aí o rosto dele. Ele ficou muito feliz. Olha, Sônia estava lá. Tá aí.
Nós já subimos no monte juntos, quando estávamos nos preparando para casar. Está aí. Ao descer o monte, ele também acabaram de descer o monte. Se eu descobrir mesmo que é ele, vou depois ligar para o Rui. Vou saber. Não, vou ligar. Eu vou buscar o número dele, eu vou achar. Eu já não tenho dele, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. E ele vive. Graças a Deus. Tá bom. Ouçam agora o Evangelho. Hoje se ouve no mundo as bênçãos de Deus. Fala-se de Deus abençoar as pessoas. Ensinam como as pessoas serem abençoadas por Deus. Erradamente, claro. Ensinaram as pessoas a caçar as bênçãos. Quando deveriam caçar Deus, caçam as bênçãos. Ensinam a buscar as bênçãos, quando deveriam buscar a Deus. E as pessoas correm atrás das bênçãos, quando deveriam ir atrás de Deus, do abençoador. E o que acontece quando você vai atrás das bênçãos e não do abençoador que é Deus? Nestas bênçãos você acha. Já viste um homem avarento que ama o dinheiro? Nunca vai ter dinheiro. As pessoas que amam o dinheiro avarentas são pessoas miseráveis, são pessoas necessitadas, cheias de necessidade, mas que eles, quando Deus, dinheiro, Deus dele, dinheiro é incrível. Quando vê dinheiro, hein? Avarentes não larga a mão, como se diz lá na gíria dos Bakongo, mão de vaca, camoelo cocotó, e andam atrás do dinheiro. Estão dispostos para tudo. Pelo dinheiro. Nunca se fartam do dinheiro. Assim também no Evangelho. Eles ensinaram as pessoas a buscarem bênçãos, de onde veio os propósitos. Os propósitos vieram aqui, no falso ensino das bênçãos. Não tem que fazer um propósito para Deus me abençoar. Propósito? E erradamente foram pegar as palavras do companheiro de Paulo, que é o apóstolo Barnabé, que exortou os crentes de Antioquia, quando ele foi para lá a primeira vez, para que buscassem a Deus com um propósito no coração. Propósito no coração. Buscar a Deus, não as bênçãos, com um propósito no coração. A Deus. E qual é o propósito no coração de buscar a Deus? Paulo explica isso. O fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Aliás, Jesus disse também isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja só, se busca o reino e a sua justiça, não é só o reino, e a sua justiça, e depois as outras coisas que são as bênçãos serão acrescidas. Então o homem não buscou a bênção para ser abençoado, buscou o reino e a sua justiça. Depois de achar o reino e a sua justiça, o rei deste reino vai te acrescentar o que falta. Por que as bênçãos dessa vida são chamadas de acréscimo? Porque tem a principal, a fundamental bênção, que é a salvação das nossas almas. Então tem as outras bênçãos que devem acrescentar, que devem ser acrescentadas na grande bênção. Ok? Por isso Paulo
diz assim, olha o que Paulo fala. Paulo chama o cumprimento das promessas dessa vida como as coisas que acompanham a salvação. É muito forte, pá. As coisas que acompanham a salvação. Isto é, o salvo tem direitos de ter essas coisas que acompanham a salvação. As coisas não salvam, não te levam à salvação, mas acompanham. Isto é, o salvo lhe é acrescentado essas coisas, porque o salvo não foi para o céu. O salvo ainda está na terra. Estando na terra, ele precisa das coisas dessa terra. Então, o próprio Deus, por sua vez, acrescenta essas coisas. Não que a pessoa não pode pedir essas coisas. A pessoa pode pedir. Uma coisa é pedir, outra coisa é buscar. Por isso Jesus falou: pedi, buscai e batei. Ok? Pedir outra coisa, buscar outra coisa. As coisas nós podemos pedir. E é um direito também de nós pedirmos, como Jesus disse aos seus discípulos: até agora ainda nada pedistes. Pedi. Ok? Mas não é buscar as coisas. Depois que eu busquei o reino e a sua justiça, e alcancei o reino e a sua justiça, Deus vai me acrescer, vai cumprir a sua palavra, as suas promessas vão se cumprir, vão se confirmar na minha vida consoante a minha fé. Eu tenho a consciência dessas coisas. Eu tenho a consciência, a minha consciência foi trabalhada através da luz da palavra para eu buscar o reino de Deus. Quando eu achar o reino de Deus, a própria palavra me mostra que as bênçãos é um direito meu. E Deus vai me conceder elas, vai me acrescentar essas coisas. Ou então, veja o que disse Moisés aos filhos de Israel. No livro de Deuteronômio 28, diz assim: será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não é você que vai sobre as bênçãos, é as bênçãos que vêm sobre ti. Mas quando é que as bênçãos vêm sobre ti, para ti, a ti? Quando você obedecer à voz de Deus, guardando a sua palavra. E se obedecem e guardam a palavra de Deus, os que acharam o reino e a sua justiça. E só acharam o reino e a sua justiça os que buscaram o reino e a sua justiça. E buscaram de todo o coração, conforme a palavra de Deus, consoante a palavra, segundo a palavra. Se você buscar o reino e a sua justiça, segundo os homens, não vais achar. Como disse Paulo, na sabedoria de Deus, os homens buscaram Deus e não acharam Deus. Deus será achado quando ele for buscado na sua palavra. Como disse Paulo, aprove Deus salvar os que creem através da pregação do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. Então, todos que crerem no Evangelho, vão achar o reino. E o reino lhes ensinará a buscar, a guardar a palavra de Deus, a fazer a vontade de Deus. E então, depois de começarem a fazer a vontade de Deus, guardando a sua palavra, ouvindo a voz do Senhor, então estas bênçãos virão e te alcançarão. Muito forte, pá. Muito forte. Esse é o grande segredo. Segredo dos segredos. Eu tenho que buscar a face de Deus. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Eu tenho que buscar a justiça de Deus. Oh. E depois de achá-lo, tenho que permanecer nisto.
Porque quando eu achar Deus, ainda tenho Deus para achar. Quando eu achar o reino, ainda tenho o reino para explorar. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. São insondáveis os caminhos do Senhor. Inescrutáveis são os seus juízos, ó Deus. E agora? Então continuarei a explorar, a buscar a face de Deus, a sua glória, a sua fortaleza, o seu poder. Hein? E Deus vai me acrescentando conforme a minha fé, o desejo do meu coração. Por isso disse Davi que Deus atende o desejo do coração daqueles que o amam. Ok? Deus responde às orações dos justos. Atende o desejo dos corações dos fiéis. Estão entendendo? Não é buscar bênção. É buscar o abençoador até achá-lo. E permanecer nisso. E continuar ainda a buscar. Veja só o que diz Deus através de Jeremias. Conhecer e prosseguir em conhecer. Quem já conheceu deve prosseguir em conhecer. Ainda tens muito para conhecer. E as bênçãos é um direto. Não, calma aí. Porventura, um filho, já a sua natureza lhe dá o direito da herança. Natureza de um filho lhe dá o direito da herança. Ok? Por que as pessoas quando casam fazem tudo para fazerem o formal, casamento formal, que é o registro? Porque se casa só ou no meio familiar ou na igreja e não tiver o registro, ele, segundo a lei, aquela mulher não tem direitos na herança do seu marido. E vice-versa também, claro. E o marido, segundo os homens, segundo Deus, não. É? Você casa com uma mulher rica e o casamento não foi formal, registrado nos tribunais ou nos registros. Quando ele for embora, você não vai receber o quê? Não tem direito a nada. Se você levantar um processo crime, ou então um processo para tentar recuperar e tal, discutir os teus direitos, vão te dizer: oh, senhor fulano, tu não estás registrado aqui, pá. Tu eras amante da senhora. Se for Angola, vou te falar: eres um amante. Filho. Por isso, o filho, quando ele nasce, a primeira coisa que se faz é fazer o registro dele. Não é como aqui em Angola, não. Aqui em Angola os filhos são registrados com 18 anos. Não. Nos países sérios, no mesmo dia que o filho nasceu, é no dia que se registra o filho. Ok? Não o registro que faz o filho ser herdeiro. Não. O registro não é o que faz o filho ser herdeiro. Mas o que faz o filho ser herdeiro é mesmo a filiação. E o registro só confirma, testifica. Ok? Então, se eu achar o reino, eu me torno filho do reino. E como filho do reino, eu tenho direito da herança do reino. E as promessas de Deus é a herança do reino. Está a entender? As promessas, quer para esta vida como para a outra vida, é a herança que o reino oferece. É a garantia que o reino dá. Por isso, quem achou o reino recebeu, foi salvo. É uma herança, a salvação. Mas a salvação é acompanhada com as coisas que acompanham a salvação. E Paulo chama também essas coisas como a sombra das coisas futuras. Por que Paulo chama as bênçãos dessa vida a sombra das coisas futuras? Que não são coisas reais, verdadeiras, permanentes, pronto. Eles vão passar. Mas ainda assim são necessárias. Ok? São necessárias porque
o homem está na terra, mas é sombra. Se existe sombras, existe o verdadeiro. A salvação é o verdadeiro. E as coisas dessa vida é que é a sombra. A verdadeira bênção. Por isso Jesus disse, olha, aconselhou os crentes para acumularem suas riquezas no céu e não na terra. As pessoas pensavam que ia dar oferta para você encontrar essa oferta no céu. Ah, o código ensinou assim, quando mais oferta você der, mais dinheiro você tem lá no céu. Tua conta está cheia. Não. Esquece isso. Agora é verdade, dai, ser-vos é dado. Para receber aqui. A Bíblia é verdade. É a palavra de Deus. Então, saibam disso. Vocês não precisam ir atrás das bênçãos. Vocês precisam ir atrás do Emanuel. Seguir os passos de Emanuel. Vocês precisam caçar a sua glória e a sua fortaleza. Como eu te vi no santuário. Melhor é a tua benignidade do que a minha vida. Pois, aleluia, eu te louvarei eternamente e pelo século do século. A minha carne te deseja uma terra seca e cansada, onde não tem água para ver sua glória, sua fortaleza. Hã? Oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. Ouvistes? Eu acabei de falar isso no Facebook. Dei exemplos de homens que obedecem. Veja só a primeira instrução que Deus deu a Abraão. Primeiro ele falou, sai. E saiu. Obedeceu. Mas Deus depois lhe ensinou como ser abençoado. Quem sabe? O que Deus falou a Abraão? Com que palavras? Se vocês costumam ler numa Bíblia. O que Deus falou a Abraão já na terra de Canaã? Com que palavra? Ande na minha presença. Ser fiel e ande na minha presença. Ouviu? Sabe o que significa andar na presença dele? Andar na obediência à sua palavra. Sabe o que significa andar na presença de Deus? Fazer a vontade de Deus. Seguir Deus. Andar no caminho do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas. É que significa andar em minha presença. Ser fiel. Fidelidade até o extremo. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Faça o que eu te mando. E ainda acrescenta. E vou te abençoar. E vou te proteger. E vou te guardar. E vou te engrandecer. E vou te fazer grande. E a regra é a mesma. Jesus disse assim, aquele que guardar os meus mandamentos, este é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E nós viremos até ele e faremos nele morada. Hã? E aquele que me ama, tudo que ele pedir, o Pai vai lhe conceder. O que ama a Deus, tudo que ele pedir, Deus vai lhe conceder. E amar a Deus é guardar a palavra de Deus. Às vezes, agora o povo não ama a Deus, mas querem pedir a Deus bênçãos. E o pior ainda, se tornaram caçadores de bênçãos. Muito trabalho. Igual o diamante da lunda. Sempre vai bater na rocha. Muito investimento, muito trabalho, fogueira santa, fidelidade no dízimo, não sei o que e outras coisas, mas recompensa não vem, nunca. Esperam pela recompensa até se frustrarem. Por quê? Os mesmos que estão a buscar as bênçãos de Deus odeiam Deus. Fizeram o contrário. Buscai primeiro as outras coisas e o reino de Deus vos será acrescentado. Não é Deus que ensinou isso. Quem ensinou isso são os homens. Deus não está nisso. Deus não está nisso. De buscar primeiro as outras coisas e o reino dos céus vos será acrescentado. Mas ninguém ensina isso. Não, no dia a dia se vê que é isso que eles ensinam. Quando eles valorizam mais as bênçãos materiais, as bênçãos dessa vida,
as promessas dessa vida do que a vida eterna, estão a fazer o quê? Hum? Estão a buscar primeiro as bênçãos do que o reino dos céus. É a mesma coisa. Estão a esperar que o reino lhes seja acrescentado. Mas nós estamos a ensinar para as pessoas buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as promessas dessa vida virão e te alcançarão. As outras coisas te serão acrescentadas, consoante a sua fé e segundo a vontade de Deus. E no tempo de Deus, tudo vai acontecendo. É incrível. É incrível o que Deus faz. Abraão foi fiel e andou na presença de Deus. E Deus foi com ele. E Deus o exaltou grandemente. E Deus o abençoou. E Deus o protegeu. Deus o livrou. É incrível. Ninguém lhe tocou. Ninguém lhe fez mal. Ninguém. Não passou necessidades. Nunca ficou doente. Não ficou à beira da morte. Escapou da calamidade. Ai, porque não sei o quê. Nem a seca, nem as guerras, nem a fome, nem nada abalou Abraão. Ele sobreviveu a todas as pragas que aconteceram na terra de Canaã. Por isso o pecador Ló foi arrastado, perdeu tudo. Mas o justo Abraão, nenhum cabelo da sua cabeça caiu em terra. E se caísse, é com a permissão do pai. Como quando um dia sua menina foi tomada por um rei e passou a noite na casa do rei. Mas veja o que Deus faz. Parecia que Abraão estava desesperado, dizer: onde está o Deus que me prometeu? Ande em minha presença e eu vou te fazer bem. Como então ele permitiu que o rei tomasse a minha menina? Onde está o Deus que me fez a promessa? Não. Deus, ele fica em silêncio para provar os céus. Deus fica em silêncio, não se manifesta para colocar à prova os céus. Queria provar se Abraão continuaria a amar a Deus ou iria blasfemar naquela madrugada. Mas Abraão continuou fiel e por isso a resposta veio: não toque na mulher do profeta, estás morto. Devolve já ele agora. E com dinheiro. Abraão ganhou mais dinheiro. Isso é muito bom. Não vas entregar? O quê? Entregar o quê? Estás maluco ou quê? Entrega a mulher. E com riqueza. Vai, entrega ouro. Tem que dar. Abraão ganhou dinheiro. Mas o ídolo é... Óbvio? É assim. Deus protege os fiéis. E tudo o que é dele. Mas quando o que é de Abraão foi tocado, foi permissão de Deus. Veja que não tocaram ele até o extremo. Estou a dizer, não dormiram com ele. O rei não passou a noite com ele. Não lhe tocou. Mas ainda assim permitiu para que fosse e dormir lá. Foi noite difícil para Abraão. Mas tenho a certeza que Abraão continuava a dizer: ainda assim eu te amo. Ainda assim tu és o meu Deus. Nem com isso eu vou blasfemar. Não, 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 não. Tu és o meu Deus. Óbvio? E assim. E Deus cumpre com as suas palavras. Se engana quem pensa que Deus não cumpre as suas palavras. Mais ou menos, e você diz, por isso você vê que os cristãos da meia tigela estão sempre a perguntar: onde está Deus? Por quê? Se o Senhor falou. Você sabe qual é o fim dessa história? A novela está a começar agora, você já está a julgar. Deixa terminar a novela. Ainda não chegaste no ponto final, estás a murmurar: ah, Deus está onde? Mas você não estás no caminho. Você não saiu do caminho. Você morreu. Você está vivo. Ai, as perca. Então ele não permite isso para o teu bem. Eu dei exemplo da sinagoga. Oh, parece que agora a sinagoga de Universal vai ser o exemplo para essa minha mensagem. Olha o que aconteceu com a sinagoga Universal. Olha. Foram, parece, 2 ou mais anos de luta. Tempos fechados, guerra, violência, rebelião, não sei o quê, ofensas, maltrato, lutas, se aleijaram,
patrimônio poliado, destruição não sei de quem, tudo aquilo aí. E eles consideravam aquilo como tribulação. Pregavam as ovelhas de matança. Faz parte da caminhada da igreja. Assim como a igreja primitiva foi atribulada, foi perseguida, nós estamos a ser perseguidos. Ok. Agora vamos ver no fim. Por isso eu disse aqui que o mais importante não é o princípio das coisas, é o fim das coisas. Por isso você vê essa igreja e essa palavra eu falei no sábado. Domingo passado não voltei, eu acho que falei também. Teu princípio terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá extremamente. Quem é esse que despreza o dia das coisas pequenas? Se olhássemos para o princípio dessa igreja, iríamos desprezar. Mas nós ignoramos o que estávamos a ver e olhamos e vimos como Abraão, aliás, como Moisés. Moisés como? Viu o quê? Viu o invisível e creu. Vimos as multidões, vimos a igreja se espalhar em todas as nações, com olhos da fé, do entendimento, da palavra de Deus. E acreditamos. Ouviu? E hoje estamos a ver agora, ainda não o fim dela, mas como a sua grandeza extrema. Então é assim, mas agora, só acontece isso também com aquilo que é da verdade. Saibam disso. Porque se alguém imitar o Marcelino Mário Bento, não, ele começou no quintal. Não, eu também vou começar no quintal. Não, ele começou não sei o quê. Não, porque ele não tinha nem condições. Eu também não tenho. Não. Está aí o apóstolo Marcelino. Alguém pode imitar. O apóstolo Marcelino hoje que é o homem mais poderoso que se fala na terra. Uns até dizem que será que ele comprou as redes sociais ou quê? Tinha comprado o Facebook, agora veio comprar o quê? O TikTok já é dele. Há um brasileiro que falou assim: esse deve ser iluminado, é iluminante. Há um brasileiro que falou assim: não, ele é iluminado. Como é que pode? Ele tem a prominência nas redes sociais. Só pode ser um iluminado. Ele comprou as redes. Ele tem muito dinheiro. Onde é que ele encontrou esse dinheiro para comprar as redes sociais? Afinal, é a força dos membros da igreja que vão trabalhando incansavelmente para partilharem as mensagens, as minhas fotografias, não sei o quê. Isso espanta. As pessoas pensaram que o TikTok e o Facebook são meus sócios, né? Ok? Mas veja só. Alguém vem e me imita. Não, o apóstolo começou do nada. Olha a prominência que ele tem. Eu também vou começar do nada. Eu também terei a mesma prominência. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Se alguém imitasse Abraão, não, eu vou também ocupar a minha terra. Eu vou abandonar a minha terra e vou ocupar mais ou menos a Síria. Abraão saiu da Mesopotâmia e foi para Canaã. Eu vou para a Síria. E iam lhe matar lá na Síria. Porque é ele que foi. Mas os cananitas não mataram Abraão. Porque Abraão estava a obedecer a Deus. Deus é que lhe mandou ir lá. Ok? Então estou a falar dessa sinagoga aí. Que eles achavam que eles estavam a ser atribulados. Eles estavam a esperar como é que é? Uma primavera risonha. Uma risonha primavera depois que a tribulação. Eles até foram buscar versículos bíblicos que falam das tribulações, perseguição, não sei o quê. E Edir Macedo começou a pregar que é uma grande colheita que está a vir aí. Multidões e multidões de almas se converterão. Por isso as tribulações vão produzir em nós um peso eterno da glória de Deus muito excelente. Temos que ser fiéis até a morte. A igreja primitiva, Paulo sofreu. Isso é história. Começaram a letra, carne. São os ecos do evangelho. Começaram a repetir. Não sei. Mas em nada valeu. E vai valer. Se ele ainda tem esperança, não vai valer nada. Porque o que está amaldiçoado, está amaldiçoado. O que está abençoado, está abençoado. A árvore onde caiu, caiu. Mas eu disse ontem e hoje, voltei a repetir. Se o que aconteceu ao Yurdi
Se a Yurde fosse de Deus, é incrível o que ia acontecer depois disso. Ou estaríamos a viver agora. Seriam ventos fortes do Espírito a soprar lá, milagres, poder, libertação, multidões, multidões. Depois que as igrejas se abriram, não teria espaço nas catedrais para congregar as pessoas. Porque passou na prova, aprovou e depois vem o quê? A recompensa, que são as bênçãos. Mas como aquilo não foi uma prova, foi uma maldição. Então, com maldição, são os amaldiçoados. Por isso continuam desenfiados. Não houve lucro nenhum ganho. Até o que tem lhe será tirado, como está escrito, porque não tem. Mas faz isso com a igreja do Deus vivo. Aí está NSJ. Faz isso com esta igreja. Fecha essa igreja para você ver. Tranca as portas dessa igreja para você ver. Antes mesmo do terminar o quê? A tribulação. No meio da tribulação, a igreja primitiva não crescia depois da tribulação. No meio da tribulação, as pessoas se juntavam, cresciam não somente na fé, eram confirmados na fé e também se multiplicavam. No meio da tribulação, veja que as pessoas fugiam para a Síria, lá na Síria uma multidão se convertia, iam para outro, os que foram na Ásia, os que foram na Europa. É incrível. Quer dizer que a tribulação ajudou a igreja a chegar nos lugares aonde não tinha chegado. A tribulação ajudou, aleluia, a igreja a crescer e alcançar outros territórios. Ouviu como é que Deus faz? Mas agora, isso se aplica à igreja e aos homens, individualmente. O homem que é do diabo, religioso, que não conhece a Deus, e ele está a passar muita dificuldade na vida, vai na cadeia, não sei quem, lhe roubam, lhe fazem não sei o que, doença, tudo isso na miséria, vida amarrada, e vai dizer que é tribulação. Como as tribulações da Pentecostal são eternas. Na Pentecostal sempre estão atribulados, é deserto para toda a vida. Andam no deserto até hoje. Na Universal, até hoje estão à espera do salário. Estão sempre a cantar. Tem que ter fogo. Não, não é essa aqui. Qual é? Estão a cantar como? Estão a cantar como? Tem que ser agora, só se for desta vez. Agora é minha. O ano passado falaram agora é minha vez. Esse ano é minha vez. Já tem pessoas há 30 anos. O Rui conhece o amigo dele, tem 30 anos, está sempre a esperar, agora é minha vez. Nós quando entramos, 28 anos, se estivesse lá, estaria 28. Nós já lhe encontramos, passe já estava 10 anos. Então é mais de 30. Até hoje continua a dizer, agora é minha vez. Ok? Não. Muitos sofrem, como a Universal sofreu, por causa das maldições. Mas que maldição? Alguém amaldiçoou? Não. Quando alguém te amaldiçoa, e a maldição pega, porque você já era um amaldiçoado. Preste atenção. Se alguém te amaldiçoa e a maldição pega, porque você já era um maldito. Mas uma maldição que veio. As maldições são várias. Existem, por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo, ao morrer na cruz, se morreu como um maldito para que nos livrasse das maldições. Não é só uma. Se mais ou menos alguém te roga praga, é uma maldição. Se você não tem Deus, pega. Depois vem mais um outro. Mais ou menos te rogou, teus filhos vão morrer. O outro, vais morrer na miséria. O outro, nunca vais ter saúde. O outro, nunca serás feliz. O outro, pode ser milhares e milhões. Até onde já amaldiçoaram, um vem acrescentar. Já te amaldiçoaram os filhos, né? Vem acrescentar mais. Já te amaldiçoaram as riquezas, vem acrescentar nos dinheiro. Então, são várias maldições. Só pegam quando o homem
é um maldito. Por isso diz, com maldição sois amaldiçoados. E maldição sem causa não vem. E não pega. Isto é, o bendito não é amaldiçoado. Quem amaldiçoar o abençoado de Deus, se amaldiçoa ele próprio. Isto é, dá ricochete e lhe atinge ele. O que ele desejou no bendito é que vai lhe acontecer. Porque diz a Bíblia que aquele que cavar uma cova, um buraco para o seu irmão, vai cair na mesma cova. O que armar laço no laço vai cair. Por isso Deus falou a Abraão, Abraão, todos aqueles que amaldiçoarem os teus filhos serão amaldiçoados. Mas quem os abençoar, vão ser abençoados. Ouviu? Está entendendo? Estou a ver as pessoas a lamentar, estão a amaldiçoar. Você depois é crente. Crentes estão... Vê, por exemplo, se alguém me amaldiçoar a mim. E dizer, aposto, amaldiçoaram. Eu vou começar a rir. O quê? Não, alguém te amaldiçoou, aposto. Diz que ele vai morrer pobre, vai morrer desgraçado, vai perder tudo. Eu vou começar a rir. Por quê? Porque eu sei que nenhuma maldição pega. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem sou eu. E sei quem é que eu estou a buscar. E quem me enviou. Então, qual maldição que vai pegar? Não pega. Ele mesmo é que se amaldiçoou. O que ele falou contra mim é o que vai lhe pegar. Ou que já lhe pegou. Não é que vai, já lhe pegou. Pode esperar. Tem um rapaz, uma vez, ele disse assim, que Deus iria me matar. Falou a respeito de mim. Não vou falar o nome dele. Será julgado por Deus. Ele que foi julgado e morto por Deus. Ok? Eu temi quando ele falou isso há 20 anos, 18 anos atrás. Não, porque eu sabia que nenhuma maldição pega para aquele que está em Cristo Jesus. Toda ferramenta forjada contra vocês não vai prosperar. Toda língua que se levantar em juízo contra vocês, vocês devem condená-la à luz da palavra de Deus. Não é para discutir. Está-me a amaldiçoar, está com medo porque você é um maldito. E o medo não vai te livrar da maldição. Mas aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma ferramenta preparada contra ele vai prosperar. Nenhuma maldição. Então você lhe ri mesmo, lhe diz, estás a rir? Te desafio em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. Mas também os religiosos falam isso. E são amaldiçoados. E são mortos. E depois eles se perguntam, mas como é que pegou? A Bíblia diz, não, a Bíblia diz para os céus, não é para os alheios. Ainda está o grande problema. É como esperar que essas bênçãos virão e te alcançarão. Quando você não guarda a palavra de Deus. Quando você não ama a Deus. Esperar que se cumpra o Êxodo 28 é um fiasco. Ah? Não, você vai... Está escrito, a Bíblia diz, e essas bênçãos virão e te alcançarão. Você lhe pergunta, não, mas não leste a primeira parte? Lê todo o versículo. O primeiro versículo. Ok? E depois vai no segundo. Você só estás a ler o que é o segundo? Vai no primeiro também. Não. Lê também o primeiro. O segundo é consequência do primeiro. Que as bênçãos só virão para te alcançar quando você fizer o que o Senhor ordena. E você lhe pergunta, e tu tens feito o que o Senhor ordena? Ele vai falar, sim, tenho. Você vai lhe perguntar, sabe o que é que o Senhor ordena? Você nem sabe o que é que o Senhor ordena. Você não amas a Deus? Sabe o que é amar a Deus? E guardar a sua... Sabe o que é guardar a palavra dele? Vai ver, você está a exagerar, vocês exageram. Daí, quando ele reprovar, vai te falar o que sabe o que é? Não há santo.
A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer, todos nós somos pecadores. Então ele fala, então, se és um pecador, não tens direito a nenhuma herança, ok? Sou pecador. E não pode nem reclamar. E quando reclamar, ninguém vai te ouvir. E depois ele fala, cada um morre nos seus pecados. Com maldição sou amaldiçoado. Mas eu sou bendito do Pai. E quando eu estou no deserto, é porque o Pai é que está me fazendo passar no deserto. Porque uma glória eu tenho para receber. Aleluia. Uma recompensa tenho para receber. O deserto para os filhos de Deus é bênção. Mas o deserto para os filhos do diabo é maldição. Entenderam? Compreendam esse segredo, pá. Por isso há necessidade das pessoas buscarem até acharem Deus. E depois disso, vão aprender com Deus como viver a fé, como andar com Deus, como receber as coisas da parte de Deus. Oh, que coisa linda! Eles virão e te alcançarão. As bênçãos que vão vir. E o Senhor vai liberar as promessas para que se cumpram na tua vida. Falei dessa igreja aí. Sofreram. Terminaram tão piores do que estavam antes. Todos deprimidos. Doentes. Hã? Aqueles movimentos que existiram ontem. Para haver um movimento tem que congregar todos. Para mostrar ao marido. O marido quer ver trabalho. Sabe o que o marido, o pai e marido? Esse marido viola a filha, viola a mãe. É perigoso o marido. Marido, pai, pai, marido. Tem que apresentar serviço. Então, para enganarem o marido que estão a crescer, ajunta todo o povo, vão garantir que vão dar não sei quem, hein? Tudo. E fica lotado, mostram, olha, oh pai e marido, estamos a trabalhar, conseguimos resgatar os desavindos. E o marido vai dizer, sim senhor, vai vir mais dinheiro, tá? Tem mais um cacho, tá vir aí. Tem um carregamento que vai chegar. Ok? Mas se fosse uma igreja do Deus vivo, aquilo que aconteceu aí, a igreja poderia dar um salto muito grande. Poderia estar no cume da montanha a brilhar. Multidões e multidões e multidões se congregariam. Mas aquilo é uma pocilga. Hã? É casa dos porcos. E Deus disse para nós não entregarmos as coisas santas aos cães, nem as nossas pérolas aos porcos. Se a nós nos manda para não fazermos isso, Ele, muito mais ainda. Porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. E vão se enganando entre eles. E o povo que está lá, não somente naquela sinagoga e outras sinagogas, estão indo para o céu. Estão indo para receberem coroas. Sim, tem uma coroa para receberem. Vocês conhecem essa coroa? Da condenação eterna. É uma coroa, sim. Serão coroados, sim. Onde o fogo nunca vai se apagar. E o bicho não morre. Ai deles. Porquanto eles entraram no caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Ai deles. Entraram na contradição de Cor e de Datão.
Ai deles, são piores do que as estrelas errantes que estão reservadas nas cadeias da escuridão eterna, pois são nuvens sem águas, árvores infrutíferas, desarraigadas, mortas duas vezes mais, ondas do mar que trazem todo tipo de abominação e voltam a fazer o mesmo mais tarde. Sementes da corrupção. Deus não poupou os anjos que não guardaram seu principado. E os entregou às cadeias da escuridão eterna. Deus não poupou o povo da geração de Noé no dilúvio. Deus não poupou a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus não vai poupar essa geração, porquanto seus pecados estão a chegar até o céu. E a justiça de Deus caiu sobre a terra, que é o juízo. Mas tu que me ouves, busque a face de Deus. Permaneça nele. Já o achaste? Permaneça nele. Ainda não o achaste? Busque até achá-lo. Ainda tens tempo. Enquanto não fechaste os olhos, tu podes achar o reino. Ele não está longe de você, não. Está bem próximo de ti. Bênçãos. Bênçãos. É a consequência da vida que você tem com Deus. Oh, aleluia. Desejar coisas altas é resultado dos pecadores. Os pecadores é que vivem sobre... Porque a própria mensagem lhes ensinou a almejarem coisas altas, querem ser bilionários, milionários, querem ter frota, não sei o quê. Isso tudo. Andam cheios de concupiscência e sedução das riquezas. Estão cheios de cuidados da vida. E uma gangrena entrou dentro deles, está lhes corroendo, matando eles pouco a pouco. Mas tu foge destas coisas. Escapa-te. Alegra-te com as coisas que você tem. Com as coisas pequenas. Se contenta com isso. Creia somente que fiel é aquele que prometeu. O resto é conversa. Aleluia. Tá ligadinho. Depois da festa das nações, uma semana se foi. É incrível. Parece que é ontem que estivemos aí no que fica. Amém? Aleluia.
Estava a ler um testemunho agora aí, que veio do quem? Do Cachito. O Tega já saiu, né? Amém? Maranata. Então vamos dar sequência, continuação à nossa reunião magna. A magna reunião. Alguém está doente? Nunca mais entrou esse número. 800 pessoas, pô. Como é que é? Fato das lives no Facebook ou quê? Hã? Obreira Fátima Mafuta. Albertina Mbondo. O Ouro de Angola. O João Martins. A Estela. Joana Pinheiro Fragão. Leidiana. Aleluia. Entenderam o que vocês devem buscar? Buscar a tua face é preciso. Deus, não parar de orar, não parar de adorar, não parar de vigiar, não parar. Oh, aleluia. Paulina, hoje é quinta-feira. Quando tudo parece. Marilda de Oliveira. Ludivina Ramos. Estranha ao redor. José de Milson. Virgínia. Vitor. Luísa do Rosário. Não para de orar. Panzo Bento. Não para de adorar. Não para de vigiar. Não para de adorar. É muito forte. Quando tudo parece estranho ao redor. Buscar a tua face é preciso, Deus. Onde estão os doentes? Eu tenho o poder para te curar. Eu recebi a autoridade do céu. Ele me visitou nas matas do Cacoaco. Lá nas matas do Cacoaco eu fui visitado. E ele me deu autoridade para curar os doentes. Ah, aquele dia foi o dia que tudo mudou. Recebendo a unção do céu. E buscamos essa unção mais de 14 anos. Quatro nove a 419. Yeah. Mais de 15 anos, pô. É, obra Fátima. Ver no culto especial. Não é possível. Andar comigo. Deixa eu vos contar a todos vocês. E já falei outro dia, volto a falar. Todo aquele que andar comigo tem que ser santo. Senão o que vão te fazer? Vão te levar na bruxaria, vão te transtornar, vão te incitar. Você ser meu inimigo, vais me odiar. Você não entendeu o que eu falei? É assim. Se tu andares comigo, andar comigo é quê? Não pensa só tem que ser amigo, andar de mãos dadas, não. Assim como mais ou menos vocês estão a andar comigo. Ok? Todo aquele que crê na minha pregação está a andar comigo. Tem que ser fiel. Senão o que vão te fazer? Há um tempo que o céu vai esperar que não te façam nenhum mal. É aquele tempo da conversão.
Se o tempo passar, chama-se tempo da graça. Tu não podes imaginar. Tu vais me odiar terrivelmente. Tu vais ser incitado para melhor seres que condenado. Hein? Como se fosse a espada atrás. És obrigado a falar. Ou vais falar ou vais morrer. E vais começar a falar à toa, a gemer. Começar a me odiar. Eles colocam veneno do ódio no teu coração. Estarás a falar do meu nome a rasgar os dentes. Curr, curr. É assim. Não me fizeram uma pergunta aí se o fulano não apareceu na festa das nações. Aquele. Já não existe mais nenhum bocado de, de amizade no coração dele. É o ódio puro. É inveja, ódio, mágoa. Tudo isso a mistura. Parece que eu sou culpado da desgraça dele. Sabe? Quando você não amares a Deus através da minha pregação, automaticamente depois você vai ficar frustrado, vai achar que eu sou culpado. Afinal, os teus pecados é que estão a te condenar. Amém? Infelizmente. Sabe? Outro dia, minha mulher me disse que. Estou falando de uma pessoa, não vou falar o nome dele. Que se cruzaram no shopping. Lhe saudou, não respondeu. Assim mesmo, Pai do Senhor, irmão Fulano. Não respondeu. Fingiu que não ouviu. Pai do Senhor, fingiu e foi embora. Nem olhou para trás, como quer dizer, não dou confiança. Ouviu? É isso que fazem com as pessoas. Mas a luta continua, tá? O Joaquininho achava ter razão. Era ódio, ódio. Não é brincadeira, não. Aquele miúdo andava a fazer brincadeira. Ele pensava que o evangelho é aquilo que ele aprendeu lá. Os irmãos do Y, os irmãos da Batista, os irmãos não sei de quem. Todos são irmãos. Mesmo ouvindo a minha mensagem, ele ignorava e continuava a viver as suas práticas da irmandade entre os filhos do diabo. E quando chegou a hora, lhe usaram. Jamba, eu vi no monte que ele seria usado. Eu falei essa visão ao Sansoni. Disse, eu tive uma visão, aquele miúdo era inimigo. Estava a ser incitado contra mim. Pelo Principado de Angola. Ok? Eu vi o Principado. Teria lhe usado, lhe levantado para blasfemar. Passaram 2 ou 3 anos, se cumpriu a minha visão. Agora, onde está? Ouviu? O que disse a Caianga Júlia? Deixa ainda vou Glória a orar pelo Diana. Deus. Amém. Você que está doente aqui no Zoom, abra a boca. Malheiro Pedro, tutondele, mwana kungashe. Ginami kwende kungashe. Kungashe ginami kwenda. Eu vou soprar e todas as enfermidades nos vossos corpos vão desaparecer. Abra a boca. Outra vez. Outra vez. Está consumado.
Muitos vão ficar com o corpo quente. Fala o que falou a Caianga. Amém, mestre. A Alberta Kayanga escreveu: Pai, hoje apanhei autocarro e tinha um capastorinho. E foi pregando, usei o auricular, aquilo lhe incomodou. Veio mesmo à minha frente e começou a falar: Vocês que ignoram a palavra de Deus, Deus também vai lhe ignorar. Pai, foi incrível. Quando ele prestou bem atenção no meu peito, se deparou com o mestre, o exterminador dos bruxos. Falou: É, aqui não está bom. Estou embora aí pregar nos que estão lá atrás. Glória a Jesus. Tinini. É muito forte. Então, ando a brincar com as coisas sérias, pá. Como diz o brasileiro, o maluco brasileiro, a cachorrada acabou na terra. Viu? Alguém viu, olhou, cruzou aquele miúdo, disse, parece que aquele miúdo tá maluco, como é? Está todo sujo, hein? Parece um demente já andar na rua. Quem me falou o arcanjo? Aleluia. Quando a vaga nas matas e florestas, o passaredo alegre sua canta. É isso que dá. Ou você se firma mesmo com a verdade, ou você fica a fazer brincadeira depois. Você que está a interceder por alguém que está doente, o sopro mesmo, tá? Já recebeu essa pessoa. Você que está a clamar por uma bênção, já recebeste, já recebeste a bênção. Oh, que as portas se abram. Haja libertação, restauração. Roubaram dinheiro, aparece o gatuno. Amém. Diga somente amém. Estarás recebendo. Concorda somente comigo. Se dois concordarem em alguma coisa na terra, assim lhe será feito. Eu e você, concorda comigo? Já concordaste, já ligaste. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então receba já. Já recebeste. Pode acreditar. Creia somente. Espera nele. Oh, e essas bênçãos virão te alcançar. É muito forte.